Bom dia, alunos do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma manhã, certo? Hoje estamos aqui para a nossa aula de quê? Nossa revisão de quê? De história, não é? Então fiquem atentos à minha explicação, tá certo? Cada detalhe, cada coisinha que eu vou dizer, que é para você poder tirar uma nota 10. Eu tenho certeza que você vai tirar, tá certo? Vai ter coisas aqui que eu vou explicar que você vai dizer: ah, professor, isso aí eu já sabia, certo? Então você vai dizer assim: eu já sabia, aquilo que a professora disse eu já sabia, estava por dentro de tudo. Que coisa maravilhosa. É sinal de que você realmente está aprendendo comigo todo dia, né? A gente estudando, chegando, né, à nossa meta, que é aprender. Então, nesta manhã, né, de revisão de história, convido você agora a fazer a oração comigo, tá certo? Então, você faz a oração aí da sua casa e eu faço aqui, e a gente junto, a gente faz esse momento de oração, pedindo a proteção pela sua avaliação, certo? Que será uma avaliação abençoada, pela sua família, que Deus possa abrir sua cabecinha, possa te dar muito mais inteligência para você resolver todas as suas provas, tá bom? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Certo? Então, que você tenha uma manhã abençoada, que você tenha um dia de revisão proveitoso, certo? Eu acredito que será. Hoje, na nossa revisão de história, certo? Nós vamos contemplar dois conteúdos que a gente viu no nosso módulo 4. Os meios de comunicação e a imprensa e o consumo e propaganda no Brasil, tá certo? A gente vai contemplar esses dois conteúdos aqui no módulo 4, né? Lá no roteiro, que a gente passou o roteiro para você, que eu acredito que você tenha estudado, né? Você viu que tem lá as páginas sugeridas sobre esses dois capítulos aqui que nós estudamos no módulo 4, tá certo? E para iniciar a sua avaliação, né, a sua avaliação de história, eu coloquei lá para você um texto que vai falar sobre meio de comunicação, já que a gente iniciou o nosso módulo 4 falando de um meio de comunicação e imprensa no Brasil, não é? Nós estudamos, né, alguns meios de comunicação que você tem acesso agora e que antigamente não era do jeito que é hoje, né? Então você, eu, nós já pegamos uma época em que os meios de comunicação já são mais modernizados. Vocês então, estão no auge da modernização, da tecnologia, tá certo? Então a gente estudou muito sobre essa questão dos meios de comunicação. E o texto que vocês irão ler, de história, ele vai falar exatamente sobre isso, certo? Vai dizer o seguinte, os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Antigamente, quando esses meios de comunicação não tinham tantas transformações, como tem hoje, com o passar dos anos, a gente tinha mais dificuldade para saber certas informações, era mais demorada, de saber informações sobre nossos familiares, sobre alguém. Então, com as transformações que ocorreram durante esses tempos, esses anos, os meios de comunicação vêm possibilitando mais rapidamente, a gente se comunicar com as pessoas, a gente se informar mais rápido das coisas que acontecem, certo? E existem dois tipos de meio de comunicação, Você vai ver lá no texto. Tem aquele meio de comunicação individual e tem aquele meio de
comunicação social ou em massa, certo? O meio de comunicação individual é aquela ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra ou entre grupos restritos. São exemplos a carta, telefone e internet, né? Plataforma de mensagens instantâneas, bate-papo, certo? Já a de comunicação social ou em massa é aquela ferramenta que possibilita comunicar um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. São exemplos televisão, né, rádio e internet, veículos de informação. Você observou aí que a internet tanto tem no meio de comunicação individual como tem no meio de comunicação social ou em massa, certo? Porque a gente pode se comunicar através da internet de uma forma individual, né? Quando a gente fala lá com a pessoa pelo WhatsApp, pelo bate-papo, né? Mas a gente pode sim ter um meio de comunicação utilizando a internet, um meio de comunicação social, quando por meio da internet a gente tem uma informação que é colocada para todo mundo, certo? No caso aí da carta, a carta ela é individual, porque a carta que eu escrevo para você aí de casa, eu escrevi para você individual, você que vai receber, a informação é só para você, certo? Já no rádio, a televisão, né, as informações que são passadas no rádio, na televisão, não é somente para mim. Por exemplo, no noticiário, não vai somente para a televisão que tem na minha casa, ela não é transmitida somente para a televisão da minha casa, mas para todos, né? Todas as televisões, né? Do mundo inteiro, todo mundo vai ter essa informação. Muita gente vai ter informação. Por isso que é uma comunicação social em massa, certo? Entendido? Muito bem. Aí você vai ver sim, né? Os itens, você vai ver que tem aí muitas coisas que você vai ver que possibilita a comunicação, né? Entre as pessoas, né? Será que a internet ela possibilita a comunicação entre as pessoas? Né? Será que os meios de comunicação geral eles possibilitam a comunicação entre as pessoas? Acredito que sim, né? Tem uma comunicação entre as pessoas, né? Muito positiva, tá certo? Será que com a evolução dos meios de comunicação, né? Com a evolução, a gente teve acesso a informações mais rápidas? Ou não? Por mais que essa evolução tenha tido um grande salto, a gente ainda continua com a informação um pouquinho lenta. O que é que você acha com essas transformações, com a tecnologia? Melhorou bastante, certo? E existe, de acordo com esse texto aí, existem 3 tipos de comunicação, 3 tipos de meio de comunicação. Não, de acordo com esse texto aí que a gente viu, né, que vocês leram, existem 2 tipos de meio de comunicação, o individual, o social ou massa, certo? Então, olha só, é correto afirmar que com a evolução dos meios de comunicação, né, com a evolução, os meios de comunicação eles passaram por diversas transformações, certo? Entendido? Muito bem. Se eu pedisse para você diferenciar, né, meios de comunicação individual e massa, né, o social, certo? Como é que você colocaria? É só você ler lá no texto, né? O individual possibilita o contato, né, interpessoal entre uma pessoa e outra ou entre grupos restritos. E o social em massa possibilita comunicar a um grande número de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. Então é só você ver essa questão dessas 2 diferenças, certo? Olha lá no texto, que você encontra lá no texto e coloca aí na sua questão, tá certo? Entendido? Pronto, muito bem. Olha só, nós vimos aqui que, até aqui ó, a gente viu esses 2 tipos de meio de comunicação, né, que a gente estudou. O rádio, eu só tive contato com esse tipo de rádio mesmo pelos livros que eu vi, né, imagine vocês. E a televisão, que eu também não tive contato com esse tipo de televisão não, tá certo? O rádio e a televisão.
né? Isso aqui. Se eu perguntasse a vocês, né? Que tipo de informações os meios de comunicação transmitem à população, né? Que tipo de informações? A gente tem contato, a gente fica sabendo através dos meios de comunicação. A gente através dos meios de comunicação, através dos meios de comunicação, através dos meios de comunicação, a população se informa de quê? Se informa sobre notícias, músicas, e até informações para o entretenimento das pessoas. Entretenimento das pessoas, certo? Então, com o meio de comunicação, pessoal, a gente tem a possibilidade de ter várias informações, né? Notícias, músicas, né? É questão de a gente, quando quer comprar apartamento, comprar casa, né? Então, assim, tem várias informações que são muito benéficas a toda a população. Tem gente que procura hoje a internet, que ela é um dos meios de comunicação mais acessíveis por todo mundo, onde você encontra muita, mas muita coisa na internet, né? Onde você se informa de muita coisa na internet, mas que também você tem que ficar atento, não é? Quando você acessa o site da internet, que você procura algo na internet, para você saber se realmente aquilo que está na internet tem fundamento, se o site é confiável. Você tem que ficar atento também a isso daí, tá certo? Entendido? A gente viu também, pessoal, a gente viu sobre essa questão da comunicação, a gente estudou sobre os primeiros jornais, né? A gente viu a questão do Correio Brasiliense e vimos também outro jornal, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, tá certo? Quando eu pergunto assim para vocês, quando lemos jornais, revistas ou assistimos ao noticiário na televisão, estamos entrando em contato com a imprensa, certo? Ele diz que estamos entrando em contato com a imprensa. E o que é imprensa? Você até já ouviu falar, professora, a imprensa é tão assim, aquela imprensa é demais, nada não passa pela imprensa. Mas você sabe o que é imprensa? Imprensa, vamos lá. É o conjunto dos meios de comunicação, é o conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população, que transmitem notícias à população, certo? Pronto. Isso aqui é imprensa. É o conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população, certo? Entendido? Isso aqui foram conteúdos que a gente estudou no nosso livro, nosso conteúdo de história, lá na nossa página 243. Eu coloquei lá no seu roteiro, né, para você estudar as páginas sugeridas, para você poder executar a sua avaliação de história, tá certo? Entendido? Muito bem. Então vamos aqui, onde diz o seguinte, ao longo do segundo reinado, certo? Diversos jornais e revistas passaram a ser publicados no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados como as charges, certo? A gente vê aqui,
gente vê aqui até um exemplo dessa charge, certo? Na página 246, certo? Essa charge aqui. Qual é o nome, né? Se eu perguntasse para você, né? Qual é o nome do principal, um dos principais artistas, certo? Um dos principais artistas que produziu a charge aqui no Brasil nessa época, né? Nessa época aqui dessa imprensa ilustrada. Tinha vários, né? Mas qual é o nome de um dos principais artistas, né, que produziu charge no Brasil? Quem é? Ângelo Agostini, certo? Então, ó, um dos principais artistas que produziam charges no Brasil era Ângelo Agostini. Pronto. Certo? Ângelo Agostini. Não esqueça desse nomezinho. Ângelo Agostini. Certo? Ele foi o responsável por essa charge aqui, ó. Né? Essa charge aqui que a gente já estudou, né? Onde dizia assim que meio de comunicação da imprensa, essa imagem aqui foi vinculada, né? Ou seja, que era numa revista. Essa charge aqui foi colocada numa revista. E onde é que pode vir as charges, professores? Pode vir em revista, pode vir em livros, pode vir em jornais, certo? Você encontra também na internet, tá certo? Nós temos aqui, tá certo? Essa imagem aqui que mostra até o governante, né? O governante do Brasil, Dom Pedro II, entregando os presentes a alguns políticos, né? Passa aqui ele entregando alguns presentes, que o personagem foi representado com a coroa, né? Tá aqui, ó, e as vestimentas imperiais, certo? No fundo tem até uma árvore de Natal, né? Porque ele está presenteando esses políticos aí, não é? Ou seja, ele naquela época, os políticos faziam as coisas e queria se beneficiar, queria alguma coisa em troca. Então o governante estava dando, né, de presente para ele o que ele tinha prometido, tá certo? Vamos aqui. Na charge, né, a gente vai ter aqui outra charge na página 247, certo? Foi publicado em 1887, também por Ângelo Agostini, certo? Ele mostra aqui que o escravizado ele está sendo disputado, ó. Tem a imagem do escravizado aqui no meio e no lado, né, nos braços dele, ele está sendo puxado, certo? Ele está sendo disputado, essa é a verdade. Ele está sendo disputado. Esse escravizado aí, ele está sendo disputado por quem? Certo? Olha só. Então, ó, na charge de Ângelo Agostini, qual é o ano aí da charge? 1887, o escravizado está sendo disputado por quem? Está sendo disputado por fazendeiros e abolicionistas. Pronto. Por fazendeiros e abolicionistas, certo? Nesta charge aí, tá certo? Por quê? Os abolicionistas, eles costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. Jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e a injustiça praticada pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas, certo? Então você vê aí bem nítido, você vai ter lá a imagem, certo? Do escravizado, ele sendo disputado, certo?
pelos fazendeiros e pelos abolicionistas. Tá bom? Não esqueçam disso. Fazendeiros e abolicionistas. Vamos aqui. Em meados do século XIX, foram criados os primeiros jornais e revistas, né, que a gente viu, que contavam com mulheres na elaboração de seus conteúdos, né? Precisavam das mulheres para poder elaborar esses jornais, para elaborar as revistas, né? Aí tinha um deles lá que era chamado de O Jornal das Senhoras, certo? Alguns desses meios de comunicação passaram a defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira. O Jornal da Senhora, o que era que defendia o Jornal das Senhoras? Vou apagar aqui, ó. O Jornal das Senhoras. O Jornal das Senhoras. O Jornal das Senhoras defendia uma educação igualitária para mulheres e homens. Pronto, certo? Então, o Jornal das Senhoras defendia uma educação igualitária para mulheres e homens, né? Já que nesse período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação, né? Então, o Jornal das Senhoras tinha por esse objetivo, né? Defender que a educação fosse igual tanto para homem como para mulher, certo? Entendido? Muito bem. Olha só, sobre a imprensa feminina, se eu fosse perguntar para vocês, certo? Sobre a imprensa feminina, o que seria verdadeiro e o que seria falso sobre essa imprensa feminina? Com o passar dos anos, o número de jornais e revistas que defendiam as causas femininas cresceram, aumentaram ou não? Verdade, cresceram, né? Com o passar dos tempos, né, jornais e revistas, né, foram aumentando para poder defender os direitos das mulheres. A imprensa feminina foi essencial para que as mulheres conquistassem seus direitos? Foi ideal a imprensa feminina, né, para que as mulheres realmente pudessem conquistar todos os seus direitos? Verdade, né? Isso aí realmente foi verdadeiro. As revistas brasileiras femininas do século XXI costumavam tratar dos mais diversos assuntos ou não? Não, certo? As revistas brasileiras do século XXI costumavam tratar dos mais diversos assuntos? Não, só costumavam tratar mais da questão mesmo, né, da mulher, né? As revistas brasileiras do século XX, aliás, elas sempre falavam mais da questão dos direitos realmente das mulheres, né? Da conquista das mulheres. Então não falavam sobre todos os assuntos, não, certo? Falavam mais relacionado mesmo à questão da mulher, certo? Ótimo, muito bem. A gente vai ver aqui falar sobre a questão, pessoal, do período de repressão, né? Que é esse período de repressão, né? De repressão. A partir de 1964, a gente viu que a história da imprensa brasileira ela foi influenciada pelo novo regime de governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. O que acontecia com os opositores do governo nessa época da ditadura militar? Que era o que acontecia com as pessoas que eram da oposição, não concordavam com o governo, né? Era o que acontecia com eles. Ó, quem não concordava com o governo, né, que era chamado de opositores, certo? Eram perseguidos,
impedidos de expressar livremente suas opiniões, certo? As pessoas que eram opositores do governo, não concordavam, né, com as atitudes do governo, com as ações do governo, elas eram perseguidas, elas eram impedidas de expressar livremente a sua opinião, dizer o que pensavam, né, dizer o que sentiam. Então acontecia isso daí, certo? Como ficaram conhecidos muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura durante o regime militar? Como era chamado? Esses foram criados nessa época, né? Muitos jornais e revistas. Ele fazia oposição à ditadura, né? Jornais e revistas que faziam oposição à ditadura, ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Certo? Imprensa alternativa, aqueles jornais e revistas que eram, né, faziam oposição à ditadura. Essa imprensa, né, alternativa, elas utilizavam humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. E um dos principais jornais alternativos foi o que? Pasquim, criado em 1969, certo? Pasquim. Com o fim da ditadura militar, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Em que década aconteceu isso? Certo? Você lembra em que década aconteceu isso daí? Em 1980, né? A partir de 1980, a imprensa passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens, certo? Só a partir dessa época aí. Porque com a censura, né, e a repressão vigente durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão, né? Com a ditadura militar, a população não podia se expressar, não podia falar nada, certo? Então, em 1980, começaram a passar a ter mais liberdade, publicar notícias e reportagens, tá certo? Ótimo. E com os novos empreendimentos atraídos, né, que a gente vai ver aqui nessa parte aqui do consumo e propaganda, certo? A gente vai ver aí os novos rumos da industrialização, onde a gente vai ver a questão, né, do JK, certo? Com os novos empreendimentos atraídos por JK, como foi que esses empreendimentos, eles influenciaram os hábitos de consumo dos brasileiros, né? Porque você sabe que, o presidente Getúlio Vargas, que governava o país naquela época, né, 1930 e 1940, estimulou a instalação de fábricas e o fortalecimento do mercado interno. Porém, foi na década de 1950, com o governo JK, do Juscelino Kubitschek, que o processo de industrialização se intensificou, certo? Então, com esses novos empreendimentos aí, do JK, né, que ele fez aí, como foi que esses investimentos, esses empreendimentos influenciaram nos hábitos de consumo dos brasileiros? O que foi que aconteceu? Houve um grande o quê? Houve um grande crescimento na compra de automóveis no Brasil, certo? Então, com esse novo empreendimento aí feito pelo JK, certo? Houve
um grande crescimento na compra de automóveis do Brasil. Na compra de automóveis no Brasil. Certo? Entendido? Então, ó, o governo de JK ele foi marcado pelo estímulo para a instalação de indústrias estrangeiras no país. Além disso, o JK realizou investimento no setor de energia e de transportes, promovendo rápido crescimento econômico no Brasil. Com os avanços do setor industrial, os brasileiros foram incentivados a consumir cada vez mais produtos industrializados, como eletrodomésticos e automóveis. Certo? Entendido? Então, meus queridos amores, meus amores amados do quarto ano, essa foi a nossa revisão de história, certo? Espero que vocês tenham entendido bem direitinho, tá certo? Tenham entendido bem direitinho, tenham ficado atentos, né, a tudo que eu expliquei. E lá na nossa página 266, a gente tem aí, quando fala, incentivo ao consumo, né? Que diz que ao longo dos anos, novos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, intensificaram a influência da publicidade sobre o comportamento da população brasileira. Isso contribuiu para o surgimento de novos hábitos, agora baseados em necessidades difundidas pelas propagandas. Muitas pessoas que não tinham o hábito de consumir produtos industrializados, por exemplo, passaram a consumir esses produtos com maior frequência. E além disso, a compra de automóveis, de eletrodomésticos era estimulado, pois esses produtos passaram a ser considerados importantes para se alcançar um novo estilo de vida apresentado como mais confortável e moderno nos anúncios. Aí veio a questão da gente, vocês veem aí a questão da propaganda e a política, né? Como vimos, a ditadura militar no Brasil foi um período de repressão e censura. As pessoas contra a ditadura não tinham liberdade de expressão e muitas foram perseguidas e torturadas. Utilizando a propaganda para fins políticos, os militares criaram órgãos especializados que produziam e divulgavam propagandas favoráveis ao governo, para dessa maneira valorizar a sua imagem, tentando convencer a população de que o país estava progredindo e que tudo estava bem, certo? Então você vai fazer o quê? Em casa, você vai realizar apenas a página 268, certo? Você lê a 266, 267 e realiza apenas a página 268, certo? Espero que tenha ajudado, tenha esclarecido um pouco as ideias de vocês e conto com 10, na avaliação de vocês, que eu sei que vocês vão tirar, tá certo? Beijos, abraços e fiquem com Deus.